Então, boa tarde a todos mais uma vez. Nós estamos aqui na disciplina de seminários de pesquisa do programa de pós-graduação em modelagem e métodos quantitativos da UFC. Então, na tarde de hoje, né, quem vai proferir o nosso seminário é o professor Bruno Prata, ele é do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UFC e docente permanente do nosso programa. O Bruno acabou de retornar aí de um pós-doc na Europa, e ele vai proferir aí o seminário sobre a universidade necessária. O Bruno, a palavra é sua aí. Primeiramente, saudar a todos, boa tarde a todas e a todos, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e com seus familiares, né? Cumprimentar aí os alunos, as alunas, cumprimentar os docentes que estão aqui presentes, agradecer ao professor Leandro pelo convite em participar, é sempre gratificante poder falar com os estudantes, infelizmente de forma telemática, o que é extremamente necessário da atual conjuntura. Espero que em breve, em outras oportunidades, possamos nos conhecer, conversar sobre assuntos pertinentes, né? No seminário de hoje, eu tinha algumas ideias para proferir, eu já sempre que, quando era o Ricardo e agora com o Leandro, eu sempre apresento seminários para os ingressantes, eu gosto muito de interagir com os estudantes. Já havia apresentado problemas da minha área de atuação e a última vez que o Leandro me convidou, falei sobre escrita científica. E hoje eu tinha algumas ideias para falar de aspectos bem técnicos, mas eu decidi sair um pouco assim da zona de conforto, digamos assim, e falar sobre um tema assim um pouco instigante, um tema assim um pouco diferente, eu diria até da nossa que nós estamos habituados a discutir, que é essa universidade necessária, né? Universidade Necessária é um livro que foi escrito pelo grande Darcy Ribeiro. Obviamente não irei fazer aqui uma resenha do livro, uma síntese, porque nem teria condições. Darcy Ribeiro é um intelectual de uma magnitude tão grande que hoje eu não vejo no Brasil assim esses intelectuais, esses pseudo-intelectuais que existem no Brasil hoje, assim, é impressionante a diferença, né? Então é um livro que eu recomendo muito a leitura de todas e de todos. E eu já li há algum tempo e agora estou até relendo, né, que a gente com outros olhos consegue enxergar outras nuances. E essa questão é a questão que nós não podemos ter receio de discutir. A universidade necessária. A universidade necessária, na minha opinião, é uma universidade para a realidade brasileira. A universidade necessária é uma universidade inclusiva, que inclui a população, que fala a linguagem da população, que resolve os problemas do país, né? E que é uma universidade que luta por um país soberano, um país que seja autônomo, um país que seja independente do ponto de vista científico e tecnológico, e que desenvolva economicamente o seu país. O que é desenvolver economicamente o país? Contribuir para o crescimento da economia, ou seja, de toda a riqueza que é gerada no país, a inserção da população, ou seja, a distribuição dessa riqueza entre a população, né? Não basta crescer e esse crescimento ficar restrito a uma pequena quantidade de pessoas, né? Um regime plutocrático que nós vivemos, e também a questão do equilíbrio ecológico e ambiental, que é uma questão de tamanha importância nos dias atuais, mas que infelizmente também é tratada de uma forma, ao meu ver, extremamente equivocada. Então, assim, buscar essa universidade necessária, eu acho que tem que ser um objetivo de cada um de nós, docentes, discentes, técnicos administrativos, porque, na minha visão, nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos oferecer, tendo em vista que o Brasil tem condições tão particulares. Eu vejo que nesse cenário de pandemia, o nosso subdesenvolvimento, a nossa dependência científica e tecnológica, assim, se mostra de uma forma até mais agressiva, né? Eu vejo as pessoas muito, assim, até com certa revolta por essa questão do Brasil não estar adquirindo vacinas. Eu não me sinto revoltado com isso, digamos. Eu me sinto revoltado do Brasil não estar produzindo vacina própria, quando ele tem todas as condições de fazer isso, com o Instituto Oswaldo Cruz, com o Butantan, com as suas dezenas de universidades federais, com as suas dezenas ou centenas de universidades estaduais e com as universidades privadas de alto nível que nós temos. Algumas universidades são centros de excelência em muitos campos de atuação. Nós ficamos a reboque de vacinas, muitas vezes que não são as melhores em termos. Não sou infectologista, não tenho condições de falar sobre isso, mas para mim é um exemplo gritante, né? A minha revolta reside do Brasil ser um país com dimensões continentais,
O Brasil, ele tem o território brasileiro, ele é deformado nos mapas, porque a coordenada universal transversal de Mercator, ela deforma, aumentando cartograficamente aqueles países que estão próximos aos polos. O Brasil, como está distante dos polos, ele parece que é pequeno naquele mapa. Você vê que a Groenlândia parece que é até do tamanho do Brasil, mas a Groenlândia, quiçá, seja do tamanho de Tocantins, né? Se você pegar o tamanho real do Brasil e colocar ele na Europa continental, o Brasil representa algo em torno de 85% da Europa continental. É um país que tem todos os recursos naturais, nós temos os fatores de produção em abundância, que são a terra, o capital e o trabalho. Nós temos a densidade populacional baixíssima. Se o Brasil triplicasse a sua população, não faria diferença alguma, se não ficaríamos saturados, pelo contrário, já temos espaço para crescer. Um país que tem muitas florestas, muita fauna, muita flora. Essas questões ambientais que nós dizemos hoje, embora sejam preocupantes, o Brasil tem muita floresta, muitos minérios. Se o Brasil ficasse restrito ao seu mercado interno, nós temos todas as condições de nos prover, na minha opinião. Assim, obviamente, nós precisamos das outras nações, numa perspectiva cultural, de troca de tecnologia, de troca de conhecimento científico, mas nós não podemos ser dependentes. Então, a diversidade necessária é essa que questiona a dependência do Brasil para os interesses estrangeiros. Não estou falando aqui de questões partidárias. Hoje nós vivemos algo que eu vou vulgarmente chamar de fla-flu, esse fla-flu, né? O pessoal que está de um lado, o pessoal que está do outro lado, uns que são, entre aspas, azuis e outros que são, entre aspas, vermelhos. Isso é exatamente algo que não foi incutido aleatoriamente, algo feito deliberadamente para que o nosso país se mantenha nessa condição de atraso, que é incompatível com a envergadura que o Brasil possui. Além dessas questões naturais que eu disse aqui para vocês, de dimensões continentais, de população economicamente ativa, de capacidade de espaço para crescer, de disponibilidade de recursos naturais, o Brasil ele tem condição de ser o celeiro do mundo, alimentar o mundo. Nós utilizamos uma pequena capacidade na nossa produção agrícola, poderia ser muito mais ampliada de forma sustentável, não de forma predatória, como foi feito no período colonial, onde aqui o agreste nordestino era Mata Atlântica e hoje está sofrendo um processo de desertificação por conta da monocultura da cana-de-açúcar, notadamente. Então, o Brasil tem condições tecnológicas com a Embrapa, com as universidades federais e com os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que eu infelizmente esqueci de mencionar. Nós temos centenas de institutos federais que podem atuar também nesse sentido, de desenvolver técnicas que o Brasil consiga ser ainda mais produtiva na questão agrícola, mais sustentável, reduzir os resíduos, reduzir o consumo de água. O Brasil tem condição de abastecer todo mundo com água potável. Estima-se que, com o padrão de consumo atual, nós temos água doce para abastecer todo o mundo por 250 anos. Tá certo? 250 anos. Fora os outros aquíferos subterrâneos que nós tenhamos e a questão de reutilização da água, de aproveitamento da água do mar, perdão. Então, são questões que o Brasil tem. O Brasil tem minérios. Aqui no estado do Ceará, nós temos jazidas estão prospectando pré-sal, talvez no Paracuru, nós temos jazida no Inhamuns, talvez jazidas da magnitude de Carajás, que ainda se cogita, né? Até que os chineses estão aqui à espreita do estado do Ceará há muitas décadas. Nós temos urânio em Santa Quitéria, nós temos, mesmo o estado do Ceará sendo um estado paupérrimo, nós temos a quantidade de recursos naturais que, se revertido em prol da população, poderia gerar muita riqueza para o nosso país. Eu poderia citar muitos exemplos na questão dos minérios, na questão das energias renováveis, que é algo que eu vou tocar no final da minha apresentação. Então, o Brasil assim, tem a faca e o queijo na mão. Outra característica interessante que o Brasil tem, em países europeus, por exemplo, não existe essa quantidade de universidades como nós temos no Brasil. Existem algumas poucas universidades que são centros de excelência e, de certa forma, as universidades são um pouco mais, digamos assim, embora muitas delas possam vir a ter até um número maior de alunos do que o nosso, elas são mais excludentes, né? Você não tem uma situação como aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, mas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, temos 184 municípios, nós temos campus da UFC, temos campus da UESC, que é a Universidade Estadual, temos institutos federais de educação e tecnologia em dezenas de municípios. Então, assim, é uma questão de uma pulverização de instituições de ensino superior, de desenvolvimento tecnológico no território do nosso estado e do nosso país, que faz com que nós tenhamos capilaridade para atingir a população,
atingir a parcela da população que está excluída, né, do processo de produção e realmente transformar essa realidade. Mas eu acho que outra questão interessante é que nós temos um sistema de educação que, ao meu ver, é único no mundo, né? Nenhum país do mundo tem educação, entre aspas, para 212 milhões de habitantes, totalmente gratuita. Nenhum, né? Então, nos Estados Unidos, até o Leandro tem mais condições de falar, mas pelo que nós acompanhamos das notícias e dos livros que nós lemos, a questão a família basicamente economiza a vida toda para que seu filho estude numa boa universidade, em muitos casos, né? Na Europa, tem a questão das que nós chamamos de taxas, lá eles chamam de propina, né? Que propina na Europa é como se fosse uma taxa, né? Para nós é suborno e para os outros latino-americanos propina é gorjeta, né? Mas assim, essa questão das propinas, mesmo as instituições públicas hoje, quase todas são fundações privadas em que nada é gratuito, tudo é pago, né? Então o Brasil ele tem a possibilidade de atender a população de forma gratuita, de incluir pessoas que não têm condições de pagar, que não têm oportunidades. E muitas vezes essas pessoas têm algo muito interessante que é o apetite, né? Eu vi um artigo de uma professora da UFRJ, da neurologia, me falta o nome dela agora, mas ela falou que a questão mais importante para o estudante de nível superior era o apetite, era a vontade de aprender, a vontade de ter uma vida melhor, isso com essa questão da nossa capilaridade no território nacional, com a questão do nosso modelo que nós temos ainda hoje, talvez seja o único país do mundo, né, salvo algumas exceções pontuais que eu não vou nomear aqui, mas que tenha uma dimensão territorial como nós temos, uma universidade gratuita, pública, de qualidade, é um diferencial muito grande que o Brasil tem e ele acaba desperdiçando. E o que acontece muitas vezes no Brasil, né, nós vivemos uma universidade que se defronta com a crise há muitas décadas, porque a universidade brasileira ela foi espelhada no modelo francês. Algumas pessoas remontam que a universidade brasileira segue os moldes do estilo napoleônico. A universidade brasileira, como por exemplo, uma universidade como a USP, que é a nossa melhor universidade, uma universidade totalmente moldada nos padrões da filosofia, do pensamento francês, e é um tipo de universidade que acaba negando o Brasil. Então, a universidade brasileira, ela nega o Brasil, ela nega o pensador brasileiro, ela nega a ciência brasileira e faz sempre reproduzir o que é de fora, né? A universidade brasileira está se transformando num mero coadjuvante do processo de desenvolvimento de conhecimento novo, geralmente atrelado, né, à produção científica de fora. Nós não produzimos conhecimento novo. Nós reproduzimos de forma periférica o conhecimento que é produzido nos países setentrionais. Eu tenho aqui a minha parcela de culpa, que eu fui recentemente aí com um pós-doutorado aí na Espanha, né, trabalhar na minha área de engenharia de produção, fui trabalhar como pesquisador de alto nível e, basicamente, eu não gero conhecimento de qualidade. Ele tem a teoria dele, ele tem as aplicações dele, e eu, perifericamente, como é aquele passarinho que se alimenta lá da comida lá do jacaré, sobrevive de forma simbiótica, né? Então, nós não podemos, né? Foi até mesmo nesse meu período que eu fiquei distante, que eu passei a refletir muito mais sobre essas questões, sobre o meu papel na universidade, a minha responsabilidade, que eu poderia fazer muito mais pelo Brasil, porque não posso me dar o luxo de ser um mero simbionte aí do crocodilo. Nós podemos fazer muito mais, nós temos essas condições. Recentemente, né, pesquisadores brasileiros têm sido premiados internacionalmente em várias áreas, né? Nós temos o caso do professor Marcos Negreiros, que é professor da UES, que eu acho que tem uma grande ligação aí com o pessoal do DEMA, né? Eu creio que vários professores trabalham, convivem com ele, né? Ele ganhou um prêmio há alguns anos, um prêmio da IFOR, né? Ele ganhou, acho que foi o segundo lugar por um trabalho no combate à dengue, né? Um problema da realidade brasileira. Então, quando os pesquisadores brasileiros, né, recentemente com o Zika vírus, com a chikungunya, né? Quando o pesquisador brasileiro resolve os seus problemas, ele se destaca tanto do ponto de vista científico internacional, como ele se destaca resolvendo as demandas da nossa sociedade. Quando nós somos meros reprodutores do conhecimento setentrional, quando nós somos meros passarinhos ali que vivem das migalhas desse conhecimento de alto nível que é desenvolvido por eles, nós estamos sendo meramente puxados a reboque. E nós não podemos nem precisamos fazer isso. Então, nós vemos o Brasil, por exemplo, né, é um país que eu já frisei, que tem dimensões continentais, e nós não temos um sistema de georreferenciamento. Aquele sistema GPS foi um sistema que foi descoberto por estudantes americanos, numa brincadeira, estavam
e usar uma palavra aqui bem cearense, mas não vou dizer, estão brincando ali e descobriram que se eles pegassem 3 satélites e resolvessem um sistema de equações lineares, eles localizariam qualquer ponto no globo terrestre. E o governo estadunidense, os militares, né, vendo aquilo, investiram maciçamente. Não foram nem bilhões, eu diria que foram trilhões de dólares no sistema GPS. O sistema GPS é um sistema estadunidense. Está nos nossos smartphones, está nos nossos veículos, está na aviação civil, está na navegação, está em tudo, né? Mas no dia que eles quiserem turn off, nós vamos ficar no breu, na sombra total. A Rússia tem um sistema deles, a União Europeia tem um sistema deles, a China tem um sistema deles, o Japão está desenvolvendo e a Índia tem o seu sistema autônomo. E o Brasil não tem, quando nós temos a base de Alcântara, que é o melhor país para se propelir foguetes no globo, e agora virou aí um enclave, um esclave, né, de outra nação aí, e nós não temos mais gerência sobre o nosso próprio território. Então, são várias questões, né, que eu estou pontuando aqui para mostrar que nós temos problemas de natureza nacional, problemas relevantes do ponto de vista científico, mas que nós viramos as costas para essas oportunidades, pois estamos nessa ciranda que não foi criada por nós, né? Então, nós temos essa questão, primeira que eu digo, que é o academicismo, né? Então, os acadêmicos, em muitas áreas, né, eu diria, em todas as áreas, eles têm uma soberba, uma elegância, uma pose, e quando eles vão tratar de qualquer questão de cunho, diria até de forma irônica, mais vulgar, né, eles vêm com aquela empáfia, como se o professor universitário fosse aquele difusor de conhecimento que ilumina toda a ignorância da humanidade, né? Não é assim, né? Então, falta ao acadêmico brasileiro botar o pé no chão, falta ao acadêmico brasileiro viver o cotidiano, descobrir os problemas, interagir com a sociedade, conversar com as pessoas, conversar com seus alunos, não se colocar num pedestal. Eu digo isso em várias áreas, nas ciências humanas, na engenharia, na ciência da saúde. Esse academicismo coloca as pessoas contra nós. Então, o brasileiro médio, muitas vezes, ele é contra a universidade, acha que nós somos arrogantes, acha que nós custamos muito caro, acha que nós não damos retorno. Ele não vê retorno porque o filho dele não estuda aqui, mesmo com o sistema de cotas, que foi algo implementado extremamente louvável. A Universidade Federal do Ceará, em algumas décadas, 6 décadas mais ou menos de história, formou nem 100 mil pessoas. O estado do Ceará tem 9 milhões de habitantes. Então, o percentual de pessoas que é incluído nesse processo é muito pequeno. Então, esse academicismo, essa soberba, nos afasta da população. E vem a questão do produtivismo, né? Esse produtivismo acadêmico, né, que se utiliza de regras que são alheias à nossa realidade, variáveis que são exógenas ao nosso país, né? Revistas internacionais que não são produzidas por nós, que não são de editoras brasileiras, que não temos nenhuma gerência sobre o tempo, sobre nada sobre isso. Agora, toda a nossa vida está sendo rebocada por essa lógica, né? São importantes as publicações científicas? Claro que sim. São importantes você publicar numa revista internacional? Obviamente que sim. São importantes as citações dos seus trabalhos, que é algo que algumas pessoas têm quase espasmos e convulsões quando não atingem essas citações. Claro que essas citações são importantes, mas nós não podemos embasar a nossa universidade nessa lógica, porque ela não é feita para nós, né? Nosso país vem sofrendo muitos cortes com a educação superior, e não é de agora, né? Não vou falar aqui de nomes aqui para não gerar aqui polêmicas, mas não é de 2 anos para cá que esses ataques vêm surgindo, né, no nosso regime de trabalho, nos nossos orçamentos, nas nossas condições de trabalho. Não é de agora. Então, o que acontece? Quando nós aumentamos essas exigências, há 20 anos atrás, um programa de pós-graduação no Brasil, ele não era, digamos assim, internacionalizado, digamos assim. Os professores não tinham essa cultura de publicar em journals, não tinham, né? Você publicava 3 artigos no SBPO, seu triênio, não era nem quadrinho, seu triênio estava satisfeito. Aí, de repente, mudam-se essas regras, cria-se uma exigência muito brutal, e isso passa, quando você reduz os recursos e aumenta a necessidade de produtos, né? Algumas pessoas vão atentar que seria aumentar a eficiência, mas isso está sufocando a universidade. Nós temos alunos em processos aí de depressão, né? Nós temos professores com síndrome de burnout, né? Tem um professor que se diz investigador, que quer produzir aí no alto nível, ele não consegue prescindir de não trabalhar de noite, de não trabalhar sábado, de não trabalhar domingo, de não trabalhar nas férias, porque se o editor da revista manda lá a primeira revisão no meio das suas férias, se você não responder, você vai perder, você tem 30 dias lá para devolver. O que você vai fazer? Você passou 2 anos para fazer aquilo, vai perder? Então, trabalha-se a todo momento,
numa vivência assim descabida, assim, todo mundo alvoroçado, assoberbado, e não olhamos muitas vezes para o ensino básico do nosso estudante. Já conversei com professores de outras áreas, não vou citar nomes aqui de áreas para evitar polêmicas, mas falou, estão acabando com a graduação. Tem professor aqui que não está se lixando até para o mestrado, só quer saber de doutorado, querem que acabe com a graduação, não estão formando mais bem os alunos, que os alunos egressam da graduação, uma coisa óbvia, além de serem um alicerce para a pós-graduação, eles são também imprescindíveis para o setor produtivo, para as empresas privadas, para as empresas públicas, empresas do terceiro setor, para atuar no nosso país, para desenvolver a nossa nação, resolver os problemas que nós temos e dar esse retorno para a sociedade. Então, não é... Aí você vê um aluno dos primeiros semestres, já fica assim afobado, professor, eu quero publicar. Aí você já vê o aluno de primeiro semestre tem um cabeçalho do e-mail, fulano de tal, bolsista de não sei o quê, monitor de não sei o quê, aluno do grupo tal, do grupo tal, do grupo tal. Você vê o cara, o cabeçalho do cara tem umas 20 linhas. É uma ânsia, quase um desespero por produzir, porque eu tenho que produzir. A produção científica, esse produtivismo, a produção científica é uma consequência natural do processo de investigação. E hoje ela se tornou uma meca, ela se tornou um santo graal, aí, se tornou uma coisa assim desvirtuada da realidade. E isso que nós, como publicamos nessas revistas, nós cedemos todos os direitos sobre aquele conhecimento que nós produzimos e tchau e benção. Agora é deles, você não pode nem mais reproduzir em muitos casos, é deles. Né? Então é algo que tem que ser estudado isso daí, porque nós trabalhamos sábado, domingo, de noite nas férias e cedemos tudo que foi investido pelo país. Então é uma questão que a gente tem que repensar. Então é importante que o Brasil se espelhe nas universidades setentrionais, sem dúvida. É o que o Darcy Ribeiro chamava de modernização reflexa. De certa forma, esse reformismo da universidade brasileira vai fazer com que ela atinja outros patamares, digamos, de excelência no conhecimento científico. A questão que muitas vezes é criticada ao extremo do Ciências Sem Fronteiras, que é um tema muito polêmico, mas temos exemplos positivos e negativos do Ciências Sem Fronteiras, mas se nós pegarmos os exemplos positivos, como foi importante para o desenvolvimento de muitas pessoas e de muitas áreas da engenharia, que é onde eu estou inserido, o Ciências Sem Fronteiras teve um impacto muito positivo. Né? Nós vemos, por exemplo, o caso da China, que no final da década de 80, a China tinha o produto interno bruto do Brasil, só que com a população 6 vezes maior. Então, se você pegasse o Brasil e a China, era como se para a China o Brasil fosse o Canadá, digamos assim. E o que aconteceu em 30 anos? Na década de 90, a China enviou para a América do Norte, para a Europa, né, para a Oceania, chineses fazer mestrado e doutorado. E ele tinha que fazer mestrado e doutorado e ele tinha que voltar, porque se ele não voltasse, ele não era penalizado de forma nenhuma. A família dele era penalizada. Né? Então, o chinês tinha que voltar. E o que a China fez com o regresso dos seus compatriotas? Se capacitaram, que aprenderam as melhores práticas, construiu as maiores barragens, as maiores estradas, a internet mais rápida do mundo, criou elementos concretos de riqueza para o país e que transforma a vida das pessoas. A barragem é algo que vai ser bom para a população, para a indústria, né? Para todas as partes. Então, nós temos que pegar esses recursos humanos que são formados de alto nível do Brasil, e agora estão todos indo para o exterior. Tem aluno de engenharia, que eu sou professor da engenharia, e um aluno uma vez me disse, professor, você quer que eu fique proativa, entusiasmada? Por que se eu estou me formando em engenharia para dirigir um Uber? Né? É uma questão assim, nós não podemos formar esses recursos de alto valor e não ter um processo de industrialização para absorver essas pessoas, para desenvolver ainda mais o nosso país com esses recursos de alto nível. Né? Tem que ter um planejamento, tem um planejamento não de governo, mas de Estado. Né? Que aí quando muda as pessoas, aí a pessoa que vem alguns quesitos desmancha tudo que foi feito no passado e começa para vir em outra perspectiva. Aí nós nunca avançamos. Se nós tivéssemos aí 3 décadas como os chineses tiveram, que os chineses, assim, aí vem essa questão, comunista, capitalista, é o Deng Xiaoping, que foi presidente da China do final da década de 70 até o início dos anos 90, ele disse uma frase muito interessante que não importa a cor do gato desde que ele coma o rato, né? Então, os chineses, eles não são
carregados dessa ideologia, como, por exemplo, em alguns países, nós não vou nem citar o nome de país para não dar confusão, tá certo? Está sendo gravado aí, enfim, né? Então, os chineses são pragmáticos, eles fazem aquilo que é melhor para a população deles, se é azul, se é vermelho. Tem Starbucks em Pequim, rapaz, onde é que chinês é comunista, né? Isso não tem nem lógica, né? Então, assim, existia um período de tempo que os chineses comeram pão de queijo de amassou, mas agora os chineses estão podendo ter mais de um filho, né? Então, assim, como aquela pessoa que está começando a sua vida, né? E tem que acochar o cinto, como se diz aqui no Ceará, e depois, quando vai ficando melhor a situação, vai usufruindo desses frutos. Aí nós não temos nem uma coisa nem outra, vivemos essa questão, né? Então, assim, para concluir, antes de concluir, tem um aspecto que eu queria dizer rapidamente, por causa do tempo. A Universidade Federal do Ceará, ela é tão importante para o estado do Ceará, que eu acho que muitas pessoas nem fazem conta disso. O Leandro, como é lá de Pernambuco, talvez não saiba disso, mas a UFC, ela, primeiro que, por exemplo, o Porto do Pecém, a UFC teve papel fundamental para a construção do Porto do Pecém. Esse sistema de controle de tráfego de área que nós temos hoje com essas câmaras, esses fotossensores, os semáforos são automatizados. Isso aqui foi feito pela UFC, tá certo? A UFC atua com a Faculdade de Educação na formação de professores, assim, eu diria que basicamente todos os municípios. Em algum momento a Faced tangenciou todos os municípios aqui do estado do Ceará com capacitações, com formação de professores, com processo de melhoria contínua. O pessoal daqui da engenharia agrícola, o que eles fizeram pelos agricultores, na pecuária, na zootecnia, o pessoal aqui da engenharia de pesca, que foi o primeiro doutorado aqui do Brasil, quanto contribuíram para a indústria pesqueira do estado do Ceará, e o pessoal aqui, o hospital universitário, a maternidade escola, iam receber umas vacinas aí, ninguém tem condições de receber essa vacina. A Faculdade de Medicina colocou à disposição essa estrutura para armazenar as vacinas a menos 70 graus Celsius. Quem é que tem menos aquelas clínicas de lá da outra não tem condições de fazer isso. Então, a UFC, para citar apenas alguns meros exemplos, que eu podia passar aqui em 20 minutos, a UFC é tão importante para esse estado do Ceará, que é um estado rico, mas tão pobre, né? E ela não faz conta disso, ela não transmite isso para a sociedade. Ao invés de estar descerrando placa, inaugurando prédio, né? As pessoas deviam estar mostrando para a sociedade com uma campanha de publicidade séria, né? Como a Universidade Federal aqui é importante para esses estados. Tira o UFC aqui do Ceará para você ver o que acontece aqui. Sem tirar a questão da formação de recursos humanos de alto nível, que constrói, que traz energia, que faz... Enfim, né, seria redundante eu falar aqui. Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né, sobre como a UFC está presente, mas ela ali... tem aquelas pessoas usando uma terminologia bem vulgar, né, tem aquela pessoa que diz que come ovo e arrota caviar, né? Que nós comemos caviar e arrotamos ovo, digamos assim. Tinha que estar valorizando a UFC, vestindo a camisa da UFC, mostrando como nós estamos presentes, né? Aí a população, ainda mais nesse momento agora de pandemia, todo mundo está contra a universidade, porque não compreende a situação, a mídia só mostra que nós custamos muito, né? As universidades federais custam 0,9% do PIB, né? E é um retorno que elas dão para a sociedade. Aí você vê outros segmentos aí, como pagamento de juros, ou mesmo judiciário, consome muito mais do que nós e ninguém questiona isso, né? Então, assim, nós estamos sendo alvejados, atacados, né? Então, cabe a nós refletir sobre como nós podemos mudar essa perspectiva negativa da população. Isso é até um reflexo de nós não incluirmos a população aqui, né? Antes de eu finalizar com algumas áreas que eu acho que são importantes se nós estudarmos, eu queria dar um exemplo. Aqui uma vez eu estava conversando com um colega e disse, mas eu desenvolvo ciência, não tem como eu ser prático o tempo todo, né? O pessoal que é da área aí de matemática, computação, deve conhecer o Leonard Euler, que, na minha opinião, ali estaria ombro a ombro como Newton, como um dos maiores, e com Darwin, né, como um dos maiores intelectos da humanidade, né? Ele para resolver um problema real, que em português se chama a cidade de Königsberg, que acho que em alemão é Königsberg, né? Existiam algumas ilhas, né, que a população queria saber se era possível percorrer essas ilhas passando uma única vez por um conjunto de 7 pontes que existiam, né? Na Segunda Guerra Mundial, algumas pontes acho que foram derrubadas por bombardeiros, né? Então, para resolver um problema prático, Euler criou uma teoria, que foi a teoria dos grafos. Então, veja, ele não aplicou uma teoria na prática, ele criou a teoria para resolver a prática. Então, é isso que nós precisamos fazer, né? Não ficar nas nossas
perturbações mentais, reproduzindo meramente o conhecimento setentrional, nós podemos criar ciência resolvendo os nossos problemas reais. Volto a frisar, no combate à dengue, na chikungunya, no Zika vírus, foi onde os pesquisadores brasileiros mais se destacaram. Então, resolvendo os nossos problemas, nós podemos criar, aplicar a ciência e desenvolver ciência de altíssimo nível, com exclusividade, porque os nossos problemas são diferentes. Nós temos as nossas particularidades geográficas, econômicas, culturais, climáticas, podemos criar aqui várias classificações para isso. Para finalizar a minha explanação, eu iria falar sobre algumas áreas que eu julgo que são importantes, que nós poderíamos. Nós temos ainda a oportunidade de estar num programa multidisciplinar, né, que envolve pessoas de várias áreas distintas, temos conexões com professores de outras universidades, de outras unidades acadêmicas, mesmo da UFC, então de atuar de uma forma mais transversal em muitas áreas, mesmo com aquele nossas técnicas, digamos assim, teóricas, sem aplicações, nós podemos cruzar com outras pessoas e fazer transformações. Muitas vezes um colega de outra área tem problemas e tem técnicas, perdão, nós temos problemas e temos técnicas, se a gente casar esse mosaico, a gente pode fazer muita coisa interessante. Então, uma questão que eu acho interessantíssima é o setor de agricultura, né? O setor agrícola, que o Brasil, dadas as suas características, nós temos condições de desenvolver pesquisa de alto nível, aplicando estatística e pesquisa operacional no setor agrícola. São muitas oportunidades. Aí não vou entrar nem na nuance aqui em que setores, se é agronegócio, se não é. Estou falando, essa área é uma área estratégica para o Brasil, é uma área que o Brasil não tem paralelo, não tem quem compita com o Brasil, que nós temos condições de apresentar excelentes soluções. Uma área que eu acho importantíssima também é a área de energias renováveis, porque na atual conjuntura, a mola mestra que move toda a atividade econômica são as energias. E o Brasil, ele tem algo que eu esqueci de pontuar no início da minha fala, que nós temos sol em todo o território nacional, 365 dias por ano. Nós temos um dos maiores litorais do planeta, um dos maiores litorais, salvo engano, com um outro país, que eu não vou falar aqui, para não cometer algum desvio, né? E onde tem litoral, tem vento, tem maré, tem aquela energia que é da osmose do rio com o mar, que me falta o nome agora. Então, nós temos estuários, nós temos acidentes geográficos, temos todas as condições de sermos um centro de excelência nessa questão energética, com a questão da biomassa, que a biomassa ela é negada pela Universidade Brasileira, a biomassa seria um ponto de inflexão na trajetória do país. Nós temos o petróleo, que o Brasil é um país petroleiro, nós temos muito mais petróleo do que sabemos, e com a descoberta do pré-sal foi apenas a ponta do iceberg. Veremos nas próximas décadas como o Brasil tem muito recurso nessa área, tem o xisto betuminoso, o Brasil desenvolveu um programa revolucionário de energias renováveis na década de 70, que foi o Proálcool. Qual o país que tem um combustível nacional aí? Nós temos o biodiesel, que foi descoberto na UFC, foi o professor Expedito Parente, do Departamento de Engenharia Química, que descobriu o biodiesel, e o biodiesel hoje é uma realidade. Hoje não, há 20 anos é uma realidade na Alemanha, aquele país gélido, e aqui no Brasil é uma utopia. Isso é inadmissível, né? A questão também da mobilidade urbana. Embora o Brasil seja um país pouco povoado, assim, como eu disse, a densidade populacional do Brasil é baixíssima, mas a pouca população que nós temos está concentrada nos grandes centros urbanos, né? O estado do Ceará, Fortaleza, tem 2/1000 do território do estado do Ceará e tem 1/3 da população. Então, é uma cidade a mais adensada do Brasil em termos percentuais, a Fortaleza. E nós temos grandes cidades como São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, em empate técnico com a cidade do México, Nova York, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, grandes cidades. Esses problemas de mobilidade urbana envolvem meio ambiente, envolve qualidade de vida da população. Então, eu acho que são questões que nós temos todas as condições de dar respostas, utilizando nossos modelos de estatística, de pesquisa operacional, dar respostas para esses problemas, né? Essa questão da área da saúde, eu acho que é fundamental. A questão da pandemia, eu acho que a universidade, em todas as suas áreas, pode ajudar, dar respostas na questão do coronavírus. E volto a frisar, das doenças tropicais, que eu já mencionei anteriormente, a questão da maternidade, até o professor Anselmo, que está aqui virtualmente aqui presente, tem um projeto no hospital maravilhoso, envolvendo simulação. Então, são atividades que nós podemos
focar aí na saúde pública, e várias possibilidades, inúmeras. Tem o pessoal do SAMU, que tem problemas importantíssimos, a questão do pessoal que faz hemodiálise, a questão das ambulâncias, problemas interessantíssimos de pesquisa operacional e estatística, que nós praticamente damos as costas. Eu podia passar aqui horas dando exemplos. E a última área que eu iria dizer, para não me adentrar assim, muitas que são várias, eu já estou aqui com quase 40 minutos, eu quero encerrar, é a questão da engenharia aeroespacial. Então, o Brasil ele tem uma possibilidade assim latente, né, e uma necessidade premente de se desenvolver nessa área. A questão do sensoriamento remoto, do georreferenciamento, da tecnologia para enviar satélites, aeronaves, né? A indústria aeronáutica do Brasil, a Embraer, que é uma empresa impressionante. Eu estava conversando com um professor que me recebeu no meu pós-doutorado e eu falei brincando, do Brasil você só deve conhecer futebol e o samba. Eles, futebol, samba e a Embraer. Conhece a Embraer? A Embraer, todo mundo conhece. Nós não conhecemos a Embraer. Chega, eu fiquei assim, caramba, sabe a Embraer, diz lá, não sei o que, São Paulo, não sei o que, sabem, porque é uma empresa que todo mundo quer a Embraer, até que estão aí querendo levar, né? A quase nada, né? Então, a indústria aeroespacial ela é fundamental, como tantas outras áreas que nós temos possibilidade aí de atuar, né? Então, nesse sentido, para finalizar a minha apresentação, eu queria frisar, em primeiro lugar, que eu não sou contra a academia. Quando eu falei, critiquei o academicismo, muito pelo contrário, sou totalmente favorável à academia, só acho que nós temos que mudar um pouco essa perspectiva, como eu falei no momento, né? Só queria frisar que eu não sou contra a academia, muito pelo contrário. Não sou contra a produção científica, tanto é que é o que eu acho que eu sei fazer melhor no atual momento, é isso. Mas nós não podemos nos colocar, assim, doutrinados por essa questão, nem nos espelharmos, achar que aquilo ali vai resolver todos os nossos problemas. Nós temos que realizar isso, que é importante para modernizar a ciência brasileira, mas com olhar crítico, né? A modernidade reflexiva por si só não vai tornar a nossa universidade autônoma e independente, certo? Um outro aspecto que eu queria frisar é que nós temos que deixar de ter essa universidade cativa, né? A universidade cativa, essa é a universidade que se dá as costas para a universidade necessária. Que a universidade necessária é essa universidade que pensa na inclusão da população, né? Pensa no desenvolvimento econômico do seu país e é soberana, né? O Brasil precisa ter soberania tecnológica e as universidades públicas fortes são condições necessárias, mas não suficientes para atingir esse objetivo, né? E para finalizar, uma questão que eu acho muito importante, que o Brasil, as universidades precisam se aproximar das Forças Armadas, né? Que ocorreram aí por causa, teve a Revolução de 30, né, em que houve o exército estava com Getúlio Vargas, só que depois, algumas décadas depois, com o golpe de 64, houve esse distanciamento das Forças Armadas das universidades, nessa questão sempre de perseguição, essa questão que as universidades aí são berços aí de comunistas. Eu queria saber onde é que estão esses aqui na UFC, acho que os comunistas não cabem na Topic, na Kombi, né? Mas aí fica esse fla-flu, essa enfim, essa questão deplorável aí. E a universidade, as Forças Armadas e as universidades são importantíssimas para o Brasil. Quem foi que construiu as nossas infraestruturas? Quem é que foi que construiu a Eletrobras? Quem construiu a Petrobras? Foram as Forças Armadas. Agora, infelizmente, essa questão aí da escola de Panamá, etc. e tal, que vocês depois podem pesquisar o que foi, fizeram também que as universidades e as Forças Armadas se distanciassem. Mas nós estamos, se esses dois atores se unirem, o Brasil vai ser um país que tem tudo para dar certo. Então, se aproximar com as Forças Armadas, são cidadãos como nós somos aqui, nós não somos aqui, não estou assim fazendo juízo de valor, que universitário é comunista, e, sei lá, Força Armada é fascista. Não, são todas pessoas, cada uma tem suas convicções, não há nenhum problema em ter as suas convicções ideológicas. Nosso objetivo tem que ser o mesmo, né? As Forças Armadas têm problemas interessantíssimos de pesquisa operacional, muitos, né? Muitos. Eu já vi alguns em congressos, são questões fantásticas, e são questões que são importantes, tanto para eles como para nós, né? Tem os problemas reais, problemas que melhoram a qualidade de vida do nosso povo. Enfim, pessoal, é isso. Então,
Queria agradecer pela atenção, queria que vocês refletissem sobre o que eu falei. Eu sei que eu devo ter falado algumas questões aqui muito polêmicas e que podem até desagradar muitas vezes. Assim, não é o meu objetivo ser polêmico ou agressivo, é só suscitar aí um pouco de reflexão, que vocês, quem tiver interesse, lê esse livro do Darcy Ribeiro, que é um livro de algumas décadas, mas que continua com atualidade muito grande, né? Que nós possamos, juntos aí, sempre migrar para uma universidade, para essa universidade necessária, nos moldes que Darcy Ribeiro e tantos outros vem falando nos últimos anos, mas que infelizmente têm sido muito pouco escutados aqui na academia, né? Então, agradeço pela disponibilidade, pelo interesse, pela paciência, e passo a palavra aí para o professor Leandro e estou à disposição para dirimir qualquer tipo de dúvida, caso exista, né? Então, obrigado, professor Bruno, pela sua apresentação aí que eu acho interessante para todos que estão envolvidos na academia, né, para refletir sobre o seu papel social, né, o seu papel na sociedade, né, seu trabalho, especialmente para os alunos também que estão iniciando aí o mestrado, né, iniciando essa vida acadêmica, para que eles tenham em mente essas questões aí, né, importantes para o papel que a gente quer que a universidade desenvolva no país, né. Eu